A gente viu durante essa semana a questão do afastamento do Edinaldo Rodrigues, né, do cargo de presidente da CBF, né? Durante essa semana a gente viu todas essas polêmicas aqui e eu tô pegando algumas notícias, né, para a gente poder repercutir um pouco sobre isso. Mas a notícia principal é essa daqui. Justiça do Rio de Janeiro afasta Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, nomeia interventor e determina novas eleições. Então, hoje a informação é essa, né? O Edinaldo Rodrigues, ele pediu ao STF a anulação da decisão do afastamento dele, né? Então, isso ainda vai ser vai ser ainda decidido, né, no Supremo e tal, ainda tem decisões judiciais em relação a isso. Fernando Sarney, um dos vice-presidentes, assumiu o CBF interinamente e afirmou que nada muda na contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti. Mas isso daí pode ainda mudar a cabeça do treinador, né? O pessoal da CBF ainda quer que ele venha. Mas será que ele vai querer vir participar dessa bagunça? Vamos ver, né? Então, essa é a informação, certo? Então, vamos lá. Edinaldo Rodrigues, de presidente interino em 2021 ao afastamento. Veja a linha do tempo do dirigente da CBF. Cara, então isso daqui é que vai ser uma curiosidade legal pra gente poder acompanhar, porque a gente viu desde o início da gestão do Edinaldo Rodrigues, ele com vários problemas, né? Então aqui, ó, 1993, ele entrou na Federação Baiana de Futebol como diretor de futebol intermunicipal. Também foi chefe da diretoria de futebol e da diretoria de registro de transferências. 2001, foi eleito presidente da Federação Baiana. 18 anos como dirigente. Olha aí, já mostra que ele se arrasta aí como presidente, né, da federação, né? 18 anos. Em 2018 deixou a cadeira de presidente do seu estado para assumir como vice-presidente da CBF. 2021, após o afastamento do Rogério Caboclo, que era o presidente na época, acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária da CBF. Edinaldo foi escolhido pelo Conselho de Administração para presidir a entidade de forma interina. E desde aí, o Edinaldo teve problemas na justiça, né? A justiça definindo se ele ficaria ou não, mas tudo muito conturbado em relação ao Edinaldo Rodrigues dentro da CBF, né? Em 2022, a Assembleia Geral Eleitoral elegeu Edinaldo para presidente da CBF em mandato até 2026. Em 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu Edinaldo por considerar inválido um termo de ajustamento de conduta, celebrado em 22 entre o MP do Rio de Janeiro e a CBF. O termo alterava as regras das eleições, que vinham sendo questionadas desde 2017 pelo Ministério Público. Edinaldo Rodrigues, que era interino, venceu a eleição, que nessa ocasião foi anulada. José Perdiz, presidente do STJD, é nomeado interventor e uma nova eleição é convocada. Em janeiro de 2025, desse ano já, né? O Ministério Público aceitou o acordo que reconheceu legitimidade da eleição vencida por Edinaldo. A ação indicava o fim da manifestação contra a CBF. Em fevereiro de 2025, o STF legitimou a eleição de 22, que conduziu Edinaldo à presidência. A decisão garantia a permanência do dirigente até o fim do mandato, de 2026. Em março de 2025, Edinaldo foi reeleito presidente da CBF em uma eleição antecipada pelo próprio dirigente. Candidato único no pleito, tirando o Ronaldo de jogo, né, já que todas as federações rejeitaram o Ronaldo Fenômeno, não quiseram sequer escutar as propostas do Ronaldo Fenômeno, todos indicando apoio incondicional ao Edinaldo Rodrigues, que depois do afastamento perdeu o apoio de 19 das 27 federações, né? Então, olha como as federações são putinhas da CBF, né? Aí agora que ele foi destituído do cargo, as federações começam a se revoltar pelo bem do futebol brasileiro. Mas na hora de garantir a boquinha deles, né, ninguém vai atrás. Claro que não, né? Que presidente de federação estadual iria querer via
perdeu a boquinha lá deles, que era 50 mil reais por mês e se transformou em 215 mil reais por mês, né? Quem iria querer perder essa mesada? Quem iria não apoiar o presidente? Mas agora que ele foi afastado, né? As putinhas dele tudo correu, né? Tudo fugiu. Então, vamos lá. Cadê aqui? Ele foi eleito quando representantes de todas as federações e times da Série A e B votaram a favor de Edinaldo. Algo inédito na história da CBF. A deputada Daniela do Vaguinho, ex-ministro do Turismo, pediu ao STF o afastamento imediato de Edinaldo. O parlamentar alegou que a assinatura de uma das partes de acordo que encerrou a longa disputa judicial não foi realizada de forma livre e consciente. Daniela contestou a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes, ex-presidente da entidade e vice de Edinaldo no último mandato. Segundo ela, em 2023 já existia laudo médico apontando que o Coronel Nunes não tinha as condições físicas e cognitivas para expor seu aceite a qualquer condição que lhe fosse apresentada. Nunes foi diagnosticado com câncer de cérebro em 2018. 7 de maio, o ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido para afastar Edinaldo. Na decisão, também determinou que o Tribunal de Justiça do Rio apurasse as alegações de assinatura falsa. E uma semana depois, praticamente, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do TJ, destituiu Edinaldo Rodrigues da CBF. No final da noite de quinta, de ontem, Edinaldo Rodrigues pediu ao STF a anulação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O STF é um tribunal superior, né, ao Tribunal de Justiça do Rio, né? O interventor Fernando Sarney já tomou posse e disse que vai convocar uma nova eleição no menor prazo possível. Segundo ele, a situação atual da CBF nada muda na contratação do novo técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, anunciado pelo Edinaldo no início da semana. Bom, para trazer já um pouco da minha opinião sobre isso, né? Para mim, cara, essa gestão do Edinaldo Rodrigues, ela é uma gestão muito conturbada, de todas, né? Talvez até para o meu caso, que comecei a acompanhar o futebol, né, de maneira mais atenta a essa questão de bastidores dos últimos anos pra cá, desde que eu comecei a fazer lives, vídeos e tal, eu fui começando a mergulhar um pouco nessa questão de bastidores, entender isso tudo. Já entendia, claro, mas eu não mergulhava a fundo nisso tudo, mas agora que eu tô talvez acompanhando de maneira mais crítica, eu tô vendo que essa gestão do Edinaldo, ela é a mais conturbada em relação à questão de justiça. Claro que teve vários afastamentos de outros presidentes também, né? Por exemplo, o Rogério Caboclo, por conta de assédio e tal, isso é pesadíssimo, mas o Edinaldo, ele desde que ele assumiu, já vem sendo questionado, conturbado, né? E agora também, já foi afastado, já voltou ao cargo, ele antecipou eleições, teve eleição, mudou a eleição, antecipou a eleição, então, bicho, é a gestão mais caótica que eu vejo de alguém da CBF, tá ligado? E também, cara, é a mais autoritária de todas que eu já vi, porque como é que ele conseguiu unanimidade de todos, né? E agora que ele foi afastado do cargo, ele perdeu 19 das 27. Então, cadê? Calculadora. Ele perdeu o apoio de 19 de 27. De 70% de todos que declararam apoio incondicional a ele. Aí agora que ele foi afastado, em menos de um dia, ele perdeu 70% da base de apoio dele, que são as federações estaduais. Como? Né? Então, assim, o autoritarismo dele, acho que foi o que motivou, claro, todas as federações votarem nele, exatamente por conta disso, né? Os caras ganhavam um saláriozinho ali de 50 mil reais, tava pouco, né? Então ele ganhando a eleição, ele aumentou o salário dos presidentes de federações para 215 mil. Né? Aumentou a boquinha que os caras ganhavam. Então, nisso daí, ele já mostra o autoritarismo dele. E outra coisa também, outros episódios do Edinaldo, em relação aos clubes, né? Todos os clubes votaram a favor do Edinaldo, todos, Série A e B, todos são coniventes com ele, certo? Então, por exemplo, teve a questão do presidente do esporte, se não me engano,
reclamando em rede nacional da arbitragem, dizendo que era prejudicado o tempo todo, e ele foi questionado de maneira severa e pesadíssima e corretíssima também pelo PVC, ao vivo. O PVC disse: você está reclamando de arbitragem, mas por que você votou no Edinaldo, se é ele que está mantendo esse nível de arbitragem? Aí o presidente do esporte amansou, né? Recuou totalmente. Não, olha, veja bem, o presidente está fazendo uma grande gestão, que não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele sabia que se ele criticasse nominalmente a CBF e o Edinaldo, ele estaria perdendo um apoio da presidência e receberia retaliação, perseguição, né? Então, assim, os clubes também recebem um cala-boca. Ou cala tua boca aí, meu irmão, não fala porra nenhuma, senão você tá fudido. Eu vou rebaixar o teu time, tá ligado? Vou perseguir o teu time até o final, sabe? Então, é o cala-boca que o Edinaldo mete nos clubes ali, tá ligado? Então, ele tem essa forma autoritária também. E só pra citar um exemplo, na Série D, que nem poder de voto os clubes têm, ele também exerce esse autoritarismo, tá? Como? Nas primeiras rodadas, a CBF não conseguiu fechar os direitos de transmissão dos jogos, né? E proibiu os clubes de transmitirem os jogos. Então, todos os jogos aconteceram às cegas, sem transmissão nenhuma. E a CBF disse: quem transmitir vai sofrer retaliação, vai receber punição. O que é que acontece? Os clubes não transmitiram. Embora alguns times, como por exemplo o ABC, se não me engano foi o ABC, ou foi o 13, foi um dos dois, não tô lembrado agora, mas um dos dois, o ABC tá na Série C, né, perdão, foi o 13 então. O 13 tinha fechado a transmissão do seu jogo como mandante e que ele tem todos os direitos de transmissão do jogo como mandante, né? Então ele tinha direito de transmitir, a CBF não poderia proibir a transmissão. Mas aí o 13 fechou com o canal Gold, né, para transmitir no YouTube. E aí depois ele recebeu o aviso da CBF que disse: qualquer clube que transmitir o jogo, né, por conta própria ou por parceria com alguma outra empresa, vai perder o apoio financeiro da CBF, que era uns 450, 500 mil reais, se não me engano, para jogar a Série D. E um time de Série D não pode abrir mão dessa verba, tá ligado? Então, quase todos os times cancelaram as transmissões com medo dessa retaliação por parte da CBF. O Boa Vista do Rio de Janeiro não cancelou a sua transmissão. O Boa Vista manteve a transmissão, transmitiu o seu jogo. E aí não é que a CBF tirou a verba toda, mas a CBF disse: olha, você quis transmitir o seu jogo? Beleza, na sua próxima partida como visitante, você tira do seu bolso todos os custos de viagem e hospedagem. A gente não banca mais nada. Então esse também foi o cala-boca que a CBF botou nos times da Série D, mostrando o seu autoritarismo. Então, assim, bicho, isso demonstra que, pra mim, essa é a gestão mais autoritária e impositiva que a CBF já teve. Mandando um cala-boca em todo mundo com o rabinho entre as pernas. Ninguém sequer teve a ousadia de criticar a CBF. E a gente ainda teve o caso da ESPN, onde os caras repercutiram em um programa no Linha de Passe toda a repercussão lá da revista Piauí, se não me engano, que metia o pau e trazia transparência sobre casos que a CBF fazia lá, que, se não me engano, ou era corrupção ou era ilegal. Ou seja, revelava ilegalidades da CBF, a revista Piauí, e os caras da ESPN no Linha de Passe repercutiram sobre isso. Foi a pauta principal do programa. O que é que aconteceu? A ESPN tem direito de transmissão de alguns jogos da Série B, principalmente. O Disney Plus e a ESPN também tem alguns. Para não perder essa transmissão, a CBF com certeza foi lá na Disney e disse: olha, eu não quero vocês falando mal de mim não, meu amigo. Então assim, manda os caras calar a boca aí, senão vocês vão perder o direito de transmissão. Com certeza a CBF fez isso. O que é que aconteceu? A ESPN foi lá e suspendeu todos os participantes daquele programa do Linha de Passe. Todos foram suspensos. Foi uma suspensão de 2 dias, mas funcionou como um alerta dizendo: gente, olha,
Não fala nesse assunto não, caralho. Cala a boca. Então, mais um exemplo de um cala-boca bem grande que a CBF deu, dessa vez numa emissora, certo? Se a ESPN não tivesse os direitos de transmissão de jogos da CBF, a CBF, a ESPN estaria metendo pau na CBF até hoje, tá ligado? Mas como tem os direitos de transmissão, a CBF tem o poder de barganha lá de dizer, olha, você transmite meus jogos. Mas se a gente não quiser, você não transmite mais, meu amigo. Então cala a boca, não fala mal de mim não, senão você tá fudido, tá ligado? Um exemplo aí do poder que a CBF tem e do autoritarismo que cerca aí essa gestão da CBF, tá ligado? Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, né, nessa questão. Já mostrei aqui também que a CBF perdeu o apoio de 19 das 27 federações depois do afastamento do Edinaldo do cargo, né? E eu espero que ele seja extremamente aceito pelo restante das federações, que mantenham o apoio a esse afastamento, para que a gente possa voltar a ter eleições e que dessa vez as eleições sejam feitas da maneira correta, certo? Com a participação de qualquer pessoa que seja. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, pode voltar a abrir os olhos para tentar presidir a CBF, apresentar aí o seu plano de gestão. Outros gestores também, né? Mas que a gente tente sair um pouco dessa política do café com leite, que é o que tem acontecido dentro da CBF, né? Quem se lembra da história, a política do café com leite, onde apenas na época, eu acho que era isso, né? Antigamente teve uma época que o presidente do Brasil ele era eleito, né, por voto popular, mas só quem votava acho que eram pessoas influentes ou quem era paulista ou mineiro. Era só Minas Gerais e São Paulo que votava, ou era só Minas Gerais e São Paulo que poderia colocar seus candidatos. Era um negócio assim. Mas assim, isso se arrastou durante muito tempo, se escondendo atrás de uma democracia que não existia, né? Era tudo muito arquitetado para que as pessoas não tivessem opção, né? E aí votava só em quem estava lá, né? Então, assim, espero que agora as coisas comecem a fugir um pouco desse ramo aí e seja algo mais democrático, como o futebol brasileiro precisa ser, certo? Mas, enfim, acho muito difícil isso acontecer em um curto prazo, mas que uma eleição aberta agora pode ser um primeiro passo para isso, beleza? Então, vamos lá. Que o afastamento do Edinaldo seja mantido e que novas eleições sejam realizadas, dessa vez com liberdade para os clubes e federações poderem escolher quem apresentar o melhor projeto, tá? Isso vai acontecer? Muito difícil, porque os caras vão fazer assim, olha, a primeira pergunta das federações vai ser, ei, e o meu saláriozinho lá de 215 mil? Como é que vai ficar? Não, pô, vamos ter um corte de verbas, em vez de 215, vamos abaixar para 150. O cara vai dizer, e tu? Vai manter? Vou manter o teu salário, 215 mil. Aí, pronto, vota em você, tá ligado? Vai ser isso. Vai ser isso que vai acontecer. Em primeiro caso, né? No primeiro momento vai ser isso. As federações que têm o maior peso, né, na votação vão escolher quem vai manter a boquinha deles, né? E assim, se as federações votarem em unanimidade, não adianta todos os clubes do Brasil votarem contra, tá ligado? As federações têm um peso maior do que todos os clubes juntos. Então, é muito difícil que a gente tenha uma mudança de cenário em curto prazo. Mas, enfim. Por último, gente, em relação ao Carlo Ancelotti, que eu já falei que é um cara que chegou aqui na seleção brasileira e que pode mudar. Para mim, mudou nossa visão da Copa do Mundo de 2026. A gente viu uma seleção brasileira completamente desnorteada e que para mim seria a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei e que eu não tinha expectativa nenhuma de conquistar o Hexa. Com a chegada do Carlo Ancelotti, a gente pode ver uma seleção brasileira que tenha
uma mudança de comando, né? Um cara que chega aqui para mudar exatamente a forma da seleção brasileira de jogar. E não é a questão de jogador, Carlos, tá? Porque a gente tem hoje o Vinícius Júnior, que recebeu o último prêmio The Best e ficou em segundo colocado na Bola de Ouro. Então não é ruim. Ah, mas na seleção não joga. Aí, meu amigo, tem que achar o esquema que coloque ele para jogar, certo? O Rafinha, que hoje também é um dos melhores do mundo, certo? A gente tem bons jogadores, mas que não vem conseguindo jogar bola. Isso daí também é questão de esquema, treinamento. Eu acho que o treinador, para mim, tem sido o principal fator que tem atrapalhado a seleção brasileira. Então, para mim, o Carlo Ancelotti é um cara que chegaria e mudaria o patamar da seleção brasileira. Mas será que agora, com o afastamento dele, o afastamento do Edinaldo, o Carlo Ancelotti ainda vai vir? O Fernando Sarney, que é vice e ele foi nomeado aí, digamos assim, interventor, que é tipo o presidente interino, né? Ele já afirmou: não vou mexer com isso não, o futebol segue a vida, só apenas transitório, né? Não vai mexer no contrato do Ancelotti, certo? Então, ao que tudo indica, a CBF ainda quer que ele venha, tá bom? Mas será que o Ancelotti em si vai querer vir para a CBF, para essa bagunça que tá a CBF? Será que ele vai querer pular nessa tuia de merda? Será que ele vai querer sujar as mãos dele? Ele pode querer romper esse contrato. Que, aliás, ele ainda tem contrato com o Real Madrid, né? Então, se não me engano, é um pré-contrato apenas, né? Então, ele pode mexer os pauzinhos ali para invalidar isso aí de alguma forma, ou, sei lá, romper esse contrato, né, para seguir no Real Madrid, já que no Real Madrid ele tem contrato até o meio de 2026, ele teria mais um ano no Real Madrid, e aí tem uma multa, se não me engano, 66 milhões de reais, mas que eu vi em algum local, né, deixa eu até procurar aqui, amistoso, Brasil e Real Madrid, e é isso mesmo, para evitar o pagamento dessa multa, de rompimento do contrato entre o Carlo Ancelotti e o Real Madrid, um amistoso entre a seleção brasileira... Opa! O Globo não permite, né? Mas, enfim. Só pra gente poder ilustrar aqui, né? Colocar assim. Então, aqui, o Gavia News, é o site de notícias do Flamengo, né? Mas fala da federação também. Então, assim, para romper o contrato do Ancelotti, né, a CBF anunciou aí um amistoso entre a seleção brasileira e o Real Madrid, e que seria talvez aí uma forma de marketing para os dois, né, e que poderia juntar uma grana aí para os dois, né. Então, para evitar que a seleção brasileira ela pague a multa de rescisão de contrato do Ancelotti, aí eles anunciaram eles acertaram aí esse amistoso entre a seleção brasileira e o Real Madrid para poder fazer essa celebração aí, né, do acerto entre o Ancelotti e a seleção brasileira. Beleza? Então tem essa informação aí também, tá, gente? Esse detalhe aí. Mas, enfim, isso ainda não está confirmado, né? Mas vamos ver como é que fica essa questão do Ancelotti em relação à CBF, em relação à seleção brasileira, por conta desse afastamento do Edinaldo Rodrigues. Beleza?